Eu vou falar um pouquinho sobre uma doença importante que é a fascite necrosante, que também é muitas vezes conhecida como a infecção da bactéria devoradora de carne, a bactéria comedora de carne, e basicamente é uma infecção relativamente rara, tá? Mas é extremamente grave. Ela afeta tanto os tecidos subcutâneos, né? Então abaixo da pele, como a fáscia, que é uma camada de tecido conjuntivo que reveste músculos, tá? Os nervos e os vasos sanguíneos, então toda essa estrutura é afetada, por isso que ela levou esse nome, né, de a bactéria comedora de carne. Na verdade, tem várias bactérias que podem causar essa fascite necrosante, mas a bactéria mais comum é o Streptococcus pyogenes, né? Streptococcus é uma bactéria, é um coco, uma bactéria redonda, né, esférica, que forma fitas, né, então é o streptococo, é o coco que forma fitas, é uma bactéria gram-positiva, então é um coco gram-positivo, e o fato é que ele causa, né, é uma das bactérias que causa esse tipo de infecção. Tem outras bactérias que podem estar associadas a isso, como Staphylococcus aureus, também é um causador de fascite necrosante, tem o Clostridium, algumas espécies de Clostridium, tem algumas espécies de Vibrião que também causam a tal da fascite necrosante, tá? Eu estou falando do Streptococo porque é o que aparece nessa nossa imagem, né, que vai aparecer no vídeo, tá? É essa bactéria que vocês estão vendo aqui, ó. E essa bactéria aí, ela vai vocês vão vendo ela se multiplicar. Essa é uma bactéria interessante, ela tem vários fatores de virulência, vários fatores que permitem a ela evadir do sistema imune, então infecções por ela podem ser muito importantes, tá? A fascite necrosante ela requer uma intervenção médica rápida, imediata, tá? Por causa da alta taxa de mortalidade que ela apresenta e também um potencial enorme de produzir sequelas, né? Complicações severas, causar necessidade de amputação, por exemplo, do paciente. Então, mesmo que ele não morra, existe, né, um risco muito grande dele ter é, consequências permanentes, né, dessa infecção, tá? É, a infecção pode se estender para outros tecidos, outros órgãos, inclusive evoluir para uma septicemia. Então é uma doença bastante preocupante, tá? Ela geralmente se infecta após uma descontinuidade na pele, né? Uma lesão, um corte, um arranhão, uma ferida cirúrgica, às vezes até por uma mordida, uma picada de inseto, ou até mesmo pelo furo de uma injeção, né? Uh, se houver a introdução dessa bactéria, né, no tecido subcutâneo ou mesmo no músculo por conta, né, da lesão, né, da própria ato, né, daquele ato como em injeção, como uma cirurgia, né, que você possa fazer. Os sintomas geralmente aparecem rápido, em torno de 24 horas, não em torno, mas dentro de 24 horas, pode ser até antes disso, um pouquinho depois, após a implantação da bactéria, né, após a infecção inicial, tá? E tem alguns sintomas, né, que podem ocorrer. Geralmente é bem dolorido, é uma dor que é desproporcional àquela esperada para aquele tipo, né? Num primeiro momento você vai olhar e a infecção não parece ser muito grave em extensão, né? Mas ela já dói muito. Então, uma dor severa e desproporcional ao exame físico. Também vai acompanhar inchaço, vermelhidão, né? Então o lugar vai ficar bastante inflamado e esse inchaço e vermelhidão ele tem uma progressão rápida. A pessoa pode apresentar febre, calafrio, mal-estar, é bem comum porque está tendo uma infecção bacteriana e tem várias citocinas e mesmo substâncias tóxicas que são produzidas ali no local da infecção. E o tratamento envolve cirurgia, né, algumas ações para remover o tecido necrosado e impedir com isso a progressão da infecção. Um dos principais tratamentos é a antibiótico terapia, tá? Então você vai usar muito antibiótico e de preferência de amplo espectro,
para você poder pegar, né, várias espécies bacterianas ao mesmo tempo. Claro que em algumas situações uh, uma, uma terapia mais focada, se você já souber qual é a bactéria e qual a sensibilidade dela a antibióticos, pode ser usada também, talvez seja interessante em alguns casos. Mas como a gente geralmente tem que iniciar a terapia muito rápido, não dá tempo de esperar resultado de exame, né? Então a gente geralmente já inicia o tratamento imediatamente com um antibiótico de amplo espectro, que claro, em alguns casos pode ser alterado com o tempo, tá? Ainda é importante hidratar o paciente, manter ele hidratado muitas vezes com hidratação intravenosa. E em alguns casos o paciente vai precisar de um suporte intensivo, internação em UTI, para poder, né, ter um controle melhor sobre a medicação e os procedimentos que vão ser feitos no paciente até a evolução da doença. Tem vários fatores de risco, mas os principais deles são a pessoa ter doenças vasculares prévias, ter diabetes, ser paciente imunodeprimido por algum motivo ou por né, uma imunodeficiência adquirida, como na AIDS, ou porque está tomando imunossupressores, como em algumas doenças autoimunes que o paciente tem que usar quimioterápico não, imunossupressor. Pode ser também por conta de transplante, paciente transplantado também costuma tomar imunossupressor e aí com isso a imunidade fica comprometida. E ainda tem outro fator de risco importante, que é o uso de droga injetável, porque isso aumenta o risco de você introduzir a bactéria para dentro, uma das bactérias para dentro do seu corpo, né? Ter uma ferida aberta, seja pelo mecanismo que for, seja uma lesão ou uma intervenção cirúrgica recente, também pode servir como porta de entrada, tá? Prognóstico dela depende da rapidez com que foi feito o diagnóstico e o tratamento. Pode ser desde uma, né, de fácil tratamento, se você identificar rápido e já inicia a antibiótico terapia e outras intervenções ali que vão ajudar, ou então o prognóstico pode ser desfavorável ao paciente. Como eu falei para vocês, pode requerer amputação de membros, pode levar à morte, pode levar à falência de outros órgãos e várias áreas. Tá? Tem uma alta taxa de mortalidade, como eu tinha falado, principalmente quando o diagnóstico é feito de forma tardia. Tá? E é isso. Vamos ver então. Eu vou mostrar para vocês a multiplicação dessa bactéria que foi isolada de um paciente com fascite necrosante. Repetindo, isso daqui é o Streptococcus pyogenes, né? Gerador de pus. Pyogenes quer dizer gerador de pus. Tá? É o principal causador de fascite necrosante e de outras doenças também. Ele é muito comum em síndrome de choque tóxico, ele também pode estar presente em amidalites, até algumas doenças menos perigosas, né, menos severas. Então vamos lá, vamos ver a multiplicação dessa bactéria. Deixa eu fechar aqui. Deu. Olha que impressionante. Claro que o vídeo está acelerado, tá? Mas o tempo de geração dessa bactéria é relativamente curto. Então, entre aquela quantidade pequena que vocês viram, essa quantidade pequena de bactéria, até haver a explosão, né, a quantidade brutal, não passou mais do que algumas horas, tá? Então é impressionante, né, a velocidade com que se multiplica esse tipo de bactéria, ou que ela pode se multiplicar.